Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Nísia Ontem e prosseguindo com as nossas reflexões acerca daquilo que Jesus vivenciou e nos deixou. E todas essas vivências e que foram registradas pelos evangelistas, muitas vezes são mal interpretadas ou então não são entendidas por conta de a gente entender, né, aquilo que nós achamos assim, Jesus, né? Como Jesus falaria isso? E é isso que nós estamos vendo nessa nossa saga aqui, né, na nossa caminhada, onde nós realmente percebemos que as coisas vão além do que aparentemente nós julgamos. Por isso que eu digo que são revelações de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre uma passagem que é muito pouco explorada, mas ela é de uma profundidade assim como todas as outras que Jesus nos deixou. E é uma parte discursiva de Jesus que também está em Mateus, no capítulo 12, que vai do 46 ao 50, ou seja, nós estamos encerrando esse capítulo de Mateus 13, quando Jesus discursava e ele falava, nesse momento ele falou alguma coisa que não é compreensível, porque dá a entender que ele não considerava a sua família consanguínea. Ou seja, acima de tudo, ele tinha indiferença em relação à sua mãe. E nós sabemos que os nossos irmãos protestantes, eles não veem relevância mesmo na figura de Maria, talvez pelo motivo de não entenderem o que Jesus quis dizer nessa passagem. Ele estava falando sobre a necessidade, Jesus, né, estava discursando sobre a necessidade, isso nós vimos no episódio anterior, sobre a necessidade de manter a frequência vibratória elevada. Lembram? Que quando um homem sai da sua casa, ele mantém a sua casa limpa, ele sai da sua casa, né? E aí ele entra em lugares terríveis, ele não tem tranquilidade, não tem paz dia e noite, então ele resolve voltar para sua casa, que eu relacionei com o retorno à vida corpórea, à vida física, como nós a conhecemos aqui na terceira dimensão. Uma coisa que eu gostaria também de deixar bem explicadinho, é que assim, o que é a terceira dimensão, o que é a quarta dimensão, o que é a quinta dimensão. A terceira dimensão é essa dimensão que nós vivemos. Eu digo sempre, assim até em tom de brincadeira, que para a gente entender perfeitamente a terceira dimensão, basta nós darmos uma topada em uma pedra com o nosso dedão. Aquilo dói, aquilo dói. Então isso mostra o quê? A tangibilidade das coisas. Aquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós podemos realmente ter a certeza que está ali. Ou seja, aqui é um pedaço de madeira, ali é uma pedra, e aqui sou eu num corpo tangível. Então eu posso me tocar, posso tocar nos outros, então isso se chama tangibilidade, porque nós sentimos. E a quarta dimensão, qual seria? Bom, a quarta dimensão está dentro daquilo que Jesus explicou no episódio anterior. Ou seja, a quarta dimensão é onde nós transitamos assim em vários momentos da nossa vida. Só para nós termos uma ideia, até dentro de um trem lotado, até dentro do metrô, de um ônibus, quando nós cochilamos, nós já deixamos essa terceira dimensão. As pessoas que estão nos vendo, elas não sabem, porque o nosso corpo tangível, físico, tá ali. Mas
nós já estamos transitando em outra. Quando dormimos, nós sonhamos, nós nos deslocamos, chegamos a lugares, encontramos pessoas, temos a oportunidade de ver coisas que nós nunca vimos. Então, isso é a quarta dimensão. O que acontece também quando há o decesso das forças físicas. Saímos da terceira e entramos na quarta de uma forma mais definitiva. Não tem como, agora eu vou acordar e vou voltar. Não, é rompido ou são rompidos laços que ligam o nosso complexo corpo mais sutil com o corpo físico, que ele é completamente desintegrável, é sensível. Então, isso é sair da terceira e ir para a quarta de uma forma mais imediata. Jesus falou isso no outro episódio que nós vimos, né? Então, quando nós deixamos pela morte, então não tem como retornar, não tem como fazer a religação de todos os sistemas para que haja continuidade de uma vida física, mesmo porque alguma coisa já está muito rota, ou seja, num acidente, ou seja, pelo desgaste natural do tempo. Mas vamos lá. Então, Jesus estava falando sobre isso quando vieram, Jesus estava numa sinagoga, quando vieram alguns ou alguém e falou no ouvido de Jesus: sua mãe e irmãos querem dizer alguma coisa, né? Sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Então, quando ele ouve isso, ele vai falar alguma coisa, né? Mas a primeira impressão que é tida é que a família trazia algum problema corriqueiro familiar. E até poderia ser mesmo, a gente não sabe, porque Jesus, ele tinha, né, por status, inclusive, era ele que decidia ali dentro da sua família consanguínea. Mas isso nós vamos ver mais adiante, porque Jesus jamais negaria atender quem quer que seja, principalmente aqueles que nós sabemos, né, que é a sua família. E quando Jesus ele tem um comportamento de indiferença, nós devemos lembrar que foi ele mesmo que disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esse próximo sempre até tem um jargão popular que a gente diz que o próximo é o mais próximo, é aquele que convive com a gente, aquele que reparte o açúcar e o sal. E então Jesus tinha esses laços familiares com todos aqueles que habitavam no mesmo lar, ou aqueles que Maria deu à luz. Então Jesus disse assim, quando falaram para ele: mestre, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Então, segundo o Evangelho, Jesus disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Novamente eu digo que a impressão é de negação. Ele diz: não tenho nada a ver com isso. Ou não conheço, ou não reconheço essas pessoas que agora querem falar comigo. Mas a verdade está no sentido do diálogo, na amplitude do entendimento que nós temos, né? A percepção da realidade daquilo que Jesus falou. Vamos fazer assim, né, por partes, e vamos ver assim, quando Jesus diz: quem é minha mãe? Vamos dizer aquilo que nós sabemos quem era a mãe de Jesus. Ela era a mãe biológica, aquela que gestou, aquela que amamentou, aquela que acariciou, aquela que ficou noites, provavelmente, sem dormir, quando ele ainda amadurecia o seu corpo físico para todas as etapas que o ser humano tem que passar depois do nascimento. E
E ele, Jesus, dependia dela integralmente. Então, essa era a mãe de Jesus. Quando as pessoas julgam que foi indiferença de Jesus, nós devemos lembrar também que Jesus também disse: bem-aventurados os misericordiosos. Misericórdia tem a ver com o coração, né? Ou seja, o constrangimento ou o entendimento do sofrimento do outro através do coração, ou seja, do amor, do afeto. Então, isso é misericórdia. Miserere, como no latim, e para nós, misericórdia. Mas no vocabulário hebraico, misericórdia tem outra palavra e que remete a outro contexto ainda maior. Ele sai do coração e ele vai para o útero. É aonde existe ali, então, essa gestação. Em outra ocasião falarei mais sobre essa palavra que tem, assim, uma extensão muito mais ampla, porque já envolve realmente o acolhimento integral. Então, por isso que a palavra está vinculada com útero no vocabulário hebraico. Quando Jesus diz bem-aventurados misericordiosos, ou aqueles que abrigam em si, nas suas entranhas, o seu semelhante. Lógico que Jesus, então, não podia subestimar a sua família e principalmente aquela que o acolheu, aquela que gestou, aquela que deu, né, as primeiras condições para que ele pudesse levar a cabo a sua missão grandiosa. Ele sabia. Maria, que é a Nossa Senhora, com todo respeito, com todo amor e gratidão, é um ser sublime. Ela é um espírito de alta hierarquia. Ela está dentro desse grupo seleto que iria ali ficar ao redor de Jesus, dando toda a sustentação. Ela sabia que ele era o governante da terra. Então, ela era um espírito de um grau muito próximo ao mestre ou nosso governante. Então, Jesus sabia realmente, com profundidade, quem realmente era a sua mãe. Mas Jesus não falou só da sua mãe. Ele falou também quem são os meus irmãos. Quem será ou quantos irmãos Jesus teve? Alguns dizem que ele teve 4 irmãos, 2 irmãs. Mas esses foram espíritos que também dependeram de Jesus na sua primeira assistência, nas suas primeiras necessidades, já que Jesus representava a figura paterna, a figura de José. A religião oficial, porque colocaram a virgindade de Maria acima de qualquer coisa, então a religião oficial que eu digo é aquilo que foi visto lá longe, nos primeiros concílios, logo no ano de 300 e depois de 320, já começaram então a modificar a compreensão de tudo aquilo que nós ficamos entendendo como se fosse o correto. Mas vamos entender aqui. Então, Jesus, ele representava a figura de José, São José, que morreu quando Jesus ainda era adolescente. Por isso, Jesus, como ele ficou a cabeça de família, Jesus só começou a sua vida ministerial, a sua vida missionária, depois dos 30 anos. Não foi nem com 30, foi depois, porque ele precisava preparar seus irmãos para que eles continuassem a subsistência da vida. Lembrando que Jesus também é conhecido como carpinteiro, porque ele assumiu o lugar do pai
dentro do negócio de família. Eles tinham uma construtora, porque José, ele era carpinteiro e ele fazia construções, era um engenheiro. Então, Jesus ficou dentro do ofício, que era padrão, era normal o filho seguir a mesma profissão do pai. Então, nós vamos ver que Paulo de Tarso, ele foi tapeceiro também, porque o pai dele era tapeceiro. Mas vamos voltar aqui para os irmãos de Jesus. Jesus, como primogênito do casal, que nós vamos ter certeza disso, quando nas bodas de Caná, Jesus então era primogênito dos dois. Nas bodas de Caná, aquelas bodas conhecidas que são recitadas, essa parte do evangelho é recitada em quase todos os casamentos. Quando Jesus ele vai até meio a contragosto, mas pelo pedido da mãe, pelo pedido de Maria, ele vai até que em determinado momento acaba o vinho e Maria pede para ele transformar então a água em vinho. Jesus, ele se submetia respeitosamente à sua mãe. Porque mesmo que ele não estivesse com vontade de ir ao casamento familiar, ele foi porque ele era o representante do pai. Então, ele era o representante de José. Então, nós vamos ver que Jesus, então, só passou a ter a sua vida pública quando esses irmãos já poderiam viver por si. Por exemplo, nós temos que, lógico que esses irmãos tinham essa convivência muito próxima de Jesus. Por exemplo, o Tiago, o seu irmão deixou um livro escrito, uma epístola de Tiago, e Tiago foi muito importante depois da crucificação, porque ele deu continuidade ao trabalho que estava sendo realizado na Casa do Caminho. E aí ele atuou ali, fazendo uma mediação entre as asperezas do templo, né, dos fariseus, dos escribas, até dos saduceus, que não queriam mais que fosse falado sobre os ensinamentos de Jesus. Então, Tiago, ele fica fazendo essa mediação, que ainda vai dar um mal entendido, que nós veremos mais na frente, porque ele colocou tanto panos quentes em cima, que irritou os demais apóstolos. Mas depois tudo foi resolvido. E também Jesus teve outro irmão que deixou um livro escrito que consta no Novo Testamento, que é o livro de Judas. Judas era irmão biológico de Jesus. Então, esses eram os seus irmãos e ele sabia. Ele sabia exatamente quem eram os seus irmãos. Então, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Na verdade, Jesus, provavelmente, ele tinha ampliado, aproveitou o ensejo desse chamado, ele ampliou isso, a família dele, como a família humana, a humanidade toda, todos os habitantes da Terra, porque a evolução vai atingir a todos nós. Cedo ou tarde, estaremos num patamar de compreensão, de entendimento, que nos fará, sim, sermos mais elevados moralmente e consciencialmente. E também no entendimento. Porque saber nós sabemos, mas nós temos que compreender o objetivo desses ensinamentos. Compreender. Porque, como eu falei, alguém já ouviu falar aí, Jesus disse quem é meu irmão, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Então, isso nós sabemos, mas nós não entendemos o porquê. Então, Jesus, né, diz que qualquer que fizer a vontade do Pai que está no céu, esse sim é a sua família. E como saber qual é a vontade do Pai e que está no céu e como é fazer essa vontade? Então, nós temos que nos questionar, qual é essa vontade? Qual é a vontade?
Então, hoje uma pequena parcela da humanidade, ela está desperta, está entendendo melhor tudo o que está ocorrendo no mundo, porque os anos vão se passando, os séculos, os milênios, e assim nós vamos encurtando a nossa vida dentro desse sistema onde nós absorvemos as possibilidades do aprendizado, enquanto ainda seres com grandes imperfeições morais e também desconhecimento de si mesmo. Então, Jesus disse: não há nada em oculto que não será revelado. Então, isso está em Lucas 8,17. Então, quando Jesus diz isso, ele está falando o quê? Nós vamos saber tudo, nada ficará escondido. E aí nós vamos saber que essa família de Jesus é toda a humanidade. Não vai ter este ou aquele. Por quê? Todos teremos um destino mesmo, isso é uma predestinação na evolução da nossa existência, daquela ciência que nós precisamos ter do que somos nós. Nós somos centelhas do Criador, ou seja, pequenas partículas do Criador, e o universo está completamente povoado por essas pequenas partículas, que é a grande família humana. Jesus, nós temos que lembrar que quando ele crucificado, quem estava ali aos pés de todo aquele martírio, de toda aquela, eu digo que foi a maior crime consentido. Então Jesus estava ali, antes de se desprender do seu corpo físico, ele olha para João, que era o João Evangelista, e olha também para a sua mãe, a Nossa Senhora, a Maria de Nazaré. E ele então entrega Maria aos cuidados de João. Aí a gente não vai entender, mas porque Jesus não tinha outros irmãos, não tinha Tiago, não tinha Judas, não tinha Eliezer, não tinha, eram 4? Por que João entregou? Porque ela foi entregue aos cuidados de João. Muito simples. Porque Maria provavelmente seria também perseguida por ter sido a mãe biológica. Seria perseguido não pelo Império Romano, mas pela sociedade, pela alta sociedade judaica. Então João leva ela para Éfeso, é uma cidade não tão distante dali, mas fica hoje, atualmente, na Turquia, e ali tem até o monumento da casa onde ela viveu. Então, um dos pontos turísticos está ali, na cidade de Selçuk. Então, lá ela ficou, segundo os historiadores, até a sua morte. E então Jesus sabia perfeitamente quem era a sua mãe e os seus irmãos, mas estendeu isso a todos nós, sem exceção. E nós sabemos também que a nossa família humana, nossa família aqui desse planetinha pequeno chamado Terra, é uma família muito afastada uma da outra. Por isso que nós vivemos num mundo de tantos conflitos. E nós vamos perceber com o tempo, com o nosso amadurecimento, que a Terra é terra em qualquer lugar, em qualquer continente, em qualquer país, em qualquer cidade, nós estaremos na mesma região onde Jesus é o responsável pela evolução desses seres que aqui vivem. E nós, então, fazemos parte dessa grande família, a família que Jesus abraçou, a família que Jesus acolheu como sua. E isso nos traz grande emoção e gratidão,
porque nós sabemos que ainda nós não somos nada fáceis. Então, a reflexão é essa para a semana. Espero que vocês tenham uma semana iluminada, cheia de paz, de alegria, que curtam esse vídeo, que deixem seus comentários e que também compartilhem. Estaremos juntos na próxima semana. Até lá!